Essa minha blusa agora que eu vi. Boa Oi, noite, Nívia. Lívia. Juliana, boa noite. Grande Muniz. Eli. Oi, Eli. Norma. Norma, boa noite. Sejam bem-vindos. Márcia, boa Márcia. noite, Márcia. Tudo bem? Ana, casal ozônio aqui. Ah. Que legal. Grande A Lígia. A Muniz. Lígia já tá aí. Lígia, boa noite, Lígia. Peraí que a gente já vai te colocar aqui. Aqui em cima. Peraí, gente. Isso, fazer uma transmissão. Legal. Quanta gente veio Sejam oi a gente bem-vindos. nesse assunto tão interessante. Lígia, boa Boa Olá, noite. noite, Lígia. boa noite. Tudo bem? Tudo bem? A conexão tá travando um pouquinho aqui. Você não quer colocar no 4G? Será que é a nossa? Vocês me ouvem? Deve cair. Sim, perfeito. Agora tá bom? Agora sim. Tá. Agora Agora tá sim. bom. Aham. Perfeito. Coloquei no Boa 4G, noite. sei lá. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, Muito, obrigada. muito obrigado pela disponibilidade num domingo à noite, né, Lígia? Nós que temos os pequenos aqui sabemos como é. Muito obrigado. Imagina. Mas Obrigada aí a o gente convite. está trazendo um tema aí que está em alta, né, dentro da polêmica, que é a desinfecção de ambiente com ozônio. E acho que ninguém melhor do que você para poder trazer essa luz para a gente, né? Uhum, vamos lá, vamos nessa. Vamos Só te iluminar os apresentar. caminhos. Vamos lá. Vamos ozonizar tudo, né, Lita? Vou só te apresentar, então. A Lígia Tá. Câmara, ela é química industrial, né, por formação. Ela tem uma experiência aí de 15 anos com tratamento de água e 6 anos trabalhando com ozônio, né? Então, tem conhecimento amplo, vasto, para poder acrescentar nesse tema tão polêmico que está acontecendo agora. A gente estava ansioso por essa live, para ouvir Uhum. você falar, né? Então, vamos lá, Lígia. A gente tem um monte de coisa para conversar, a Tá gente não pode cortando um perder um pouquinho. segundo. Agora voltou. Voltou. Ai, meu Deus. Vai dar certo, vai dar certo. Bom, a hora que vocês quiserem que eu fale, que eu comece. Vamos lá. Por onde que a gente começa, Lígia? É, a maioria do nosso público Cortou. aqui é profissional da área da saúde, né? Então, todo mundo está acostumado aqui a trabalhar com geradores médicos, odontológicos. E Acho que ela tá travada. tá ouvindo, Travou. Lígia? Agora tô. Travou Tá? bastante. Então, o nosso público, esse pessoal que está, a maioria, né, do pessoal que está acompanhando a Ai, tá gente, travando. Vamos colocar a gente no 4G aqui. peraí, vamos mudar. Tá ouvindo, Lígia? Gente, 4G. A gente tá. agora Enter novamente. Lígia? saco. Peraí, gente. A gente vai estabilizar aqui. E agora, Será deu? que estabiliza?
Agora foi. Estão falando aqui que o fone sem fio atrapalha um pouco. Hum, Será? não, tá. Ainda tá. Acho que agora foi. Agora deu. É, não se Não? mexe. Nem respira. Acho que agora deu, então, né? Acho que sim. Sim, Agora Sim. foi. vamos lá. Tá, tá. Já Então vamos lá. estabilizou. É para começar do começo mesmo? Ou não? Isso, Não, né? Vambora, Porque vamos aqui. lá. vambora. Não, todo mundo aqui já conhece o ozônio, né? Imagina. Sim, Então, sim, sim, Imaginamos a que única. sim. É, então, assim, a única coisa que eu vou dizer, assim, do ozônio, né, que ele é um gás, que ele é formado através da dissociação do oxigênio, então você tem uma descarga elétrica, né, onde separa esse oxigênio, e esse átomo, né, esse átomo de oxigênio, ele busca se estabilizar com alguma outra molécula e acaba se juntando em uma molécula de oxigênio, esse átomo se junta no oxigênio e forma o ozônio. É, e o porquê que o ozônio ele é tão bom, né? Ele é tão falado assim, é, ele tem ele é um agente oxidante, né, muito forte. Porque ele tem a capacidade de receber elétrons. Então, o que isso significa? Significa que na água, no ambiente que ele tiver, ele tem esse átomo, e esse átomo quer se estabilizar e ele está querendo puxar alguma coisa de alguma outra molécula, um elétron de outra molécula. E essa força dele conseguir receber esse elétron faz com que ele principalmente, né, roube esse elétron de um carbono e o carbono constitui a estrutura de um micro-organismo. Então, ele desestabiliza essa estrutura e acaba matando o bichinho, e aí é por isso que ele é tão bom, né? Fiz uma colinha aqui para não perder o. E aí, dos benefícios, né? Por que usar o ozônio? Primeiro, é porque ele é uma tecnologia verde, né? Então você usa só o oxigênio do ar e ele em 20, 30 minutos volta a ser oxigênio, então ele não deixa residual. Por um lado é bom, mas para outra aplicação é ruim, mas nesse caso é ótimo. Além disso, ele tem essa ação rápida, né? Então, e no fato da desinfecção, ele consegue chegar em locais que talvez uma limpeza física não chegaria. Então, tem esse benefício também, né? Bom, Uhum. agora falando de desinfecção. Tem várias, né, variáveis para se ter uma boa desinfecção no ambiente. E vamos, vamos primeiro. Primeira coisa, né? Se você quer usar o ozônio, você tem que saber o que você quer inativar. Porque tudo depende do tipo de patógeno que você quer inativar, depende. A grande expertise do uso do ozônio é em relação ao tempo de contato e à dose. Então, tem vários estudos que mostram qual é a dose necessária para determinado patógeno. Para bactérias é menor, para vírus é um pouco maior. Depende do tipo que você quer. Então, primeira coisa é essa: você saber qual é o patógeno e saber calcular esse tempo e essa dose. Por quê? O ozônio, ele entra, é um volume, né? O oxigênio, você mede um volume e ele sai em massa, né? Então tem essa, mas depois eu vou explicar isso. Então você tem que saber fazer né, usar as fórmulas para mudar de volume para massa. E além dos cálculos, é, considerando a sala, assim, é bom você ter um ventilador para conseguir fazer essa nuvem de ozônio chegar em todos os lugares. Se possível, usar um umidificador também, que está relacionado a hidroxilas, que eu também vou falar um pouco mais para frente. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam. E assim, o principal, né, o que a gente tem receio em relação a isso é na. Sérgio, boa noite, Sérgio. Bem-vindo. Travou aqui. Gente, temos 1 milhão de perguntas para fazer para a Lígia. Voltou? Voltou. Voltou. Vamos lá. Tô. Será?
Voltei? Voltou. Ai, que saco. Não sei onde eu parei. Será que se tirar o fone fica melhor, Lígia? Não, não é o fone, não. É a conexão mesmo. Não, o fone Não, não. vamos Porque tá ver. ruim? Vocês estão ouvindo mal? Não, Não, a não, gente tá está ouvindo perfeito. bem. É que estão falando aqui, tem alguém falando que puxa a Voltou? conexão. Ai, Aí, tá ruim. Caramba, deve estar todo mundo usando, né? Domingo à exato. noite, né? Deve estar. Horário nobre, né? É. Então, o que eu estava dizendo é que além dessas variáveis, né, que você precisa primeiro ter conhecimento e ter esses equipamentos, esses periféricos, né, você precisa confiar na produção do seu gerador de ozônio, porque o seu cálculo está totalmente relacionado ao quanto ele produz. E isso é uma questão que a gente sabe que é complicado. Por exemplo, se for usar esses equipamentos de ar ambiente, que usam ar ambiente, eles não chegam à concentração necessária para inativar alguns tipos de patógenos. Dependendo do volume que você estiver fazendo isso, se for um espaço pequeno, ele acaba servindo para isso. Mas para locais maiores, você tem que ter uma estrutura diferente. Então, eu sugiro que seja um gerador, primeiro que você use um concentrador de oxigênio, que use oxigênio, que ele consiga produzir mais de 10 gramas por hora, que ele fique fora da sala, porque esses de ar ambiente ficam dentro da sala, né? Então, que fique fora da sala, que você, se tiver um ar-condicionado, você pode ligar o ar. Coloca um ventilador, que você vede a porta embaixo, porque o ozônio ele desce, ele vai escapar. Então tem todo um processo, né, um procedimento para se fazer para conseguir desinfectar dessa forma. Outra coisa que é importante também é tirar qualquer coisa que é de borracha, porque ele reage, né, com esse material. Existe a compatibilidade de alguns materiais. O principal é a borracha, então se tiver alguma coisa tem que tirar. E além de pessoas, né? Não pode ter ninguém, é o principal, não pode ter absolutamente ninguém lá dentro. E se você trabalhar com doses altas, pior ainda, aí que você tem que ter mais esses cuidados. Então, se você tiver um gerador que realmente use, que saia que você tenha mais de 10 gramas por hora, algo assim, você tem que tomar muito mais cuidado do que se você usar esse de ar ambiente, que é muito baixa a produção deles. E não vai fazer nem cócega na gente direito e nem muito menos no patógeno que seja, né? No que você quer inativar, né? Então, Lígia, só Pois uma não, dúvida. vamos. Então, a gente precisa levar em consideração duas questões. Primeiro, então, é a Uhum. área que vai ser desinfectada e a umidade do ar, né? Sim, na verdade, quanto maior a umidade, melhor. Existe uma relação, quanto maior a umidade, menor o tempo de contato ou a dose. É, eu não sei, eu não encontrei nada que realmente diga qual é a relação exata se você utilizar tanto de umidade. O que os estudos mostram é que umidades acima de 90% é ótimo, é óbvio, porque você vai estar formando hidroxila no local e isso faz a desinfecção ser melhor. Então, mas é tudo muito. Ah, eu lembrei que eu ia falar. A questão é como medir essa desinfecção, né? Isso é difícil. Então, você tem que seguir o protocolo super bem feito para ter certeza, na teoria, que você está fazendo o certo e que vai te dar um resultado. Dá para colocar umas placas de Petri, até dá para você, se você puder validar o seu espaço, né? E testando, né? Isso é possível, mas algo que realmente diga que foi desinfectado, sim. Mas primeiro que você dizer que foi 99%, se você puder validar isso, ok. E também a esterilização, não, a gente não usa, né, como esterilização. E a desinfecção, dizer que foi feita essa desinfecção, realmente teria que ter uma forma de validar isso, né? Perfeito, perfeito. Então, Né? perguntando aqui, Lígia, se o umidificador, a Magda, né, perguntou, Magda, que é parceirona nossa, né, faz parte do Uhum. trabalho nos grupos, se o umidificador ajuda. Sim, ajuda. Ajuda. É, Ajuda porque forma hidroxila. Porque a água ela é composta de um hidrogênio
e de um OH, de uma hidroxila. Então, o ozônio, quando você coloca o ozônio dentro da água, ele tem dois tipos de reações. É a reação direta, é quando o ozônio vai e já pega o elétron do micro-organismo, já reage direto, ou ele pode se juntar com esse OH. Então, ele pode fazer essas duas formas. Quando ele se junta com o OH, a hidroxila tem um poder oxidante maior que o ozônio. Então, ela é mais efetiva do que o próprio ozônio. Por Tá. isso que quando a gente fala em tratamento de água, que a gente fala em oxidação de compostos, de micropoluentes, que são os fármacos, pesticidas e tudo mais, hormônios, a gente normalmente se faz com oxidação avançada. É quando você tem muita hidroxila na água, que você põe o ozônio mais um peróxido, o ozônio mais um UV. Quando você aumenta muito essa quantidade de hidroxila, melhora a sua sanitização, né? A sua desinfecção, porque a hidroxila, primeiro, ela tem uma cinética, né, de reação muito mais forte, rápida, e ela pega uma gama maior de compostos. Então, ela é melhor do que o ozônio. Então, se você tiver umidade no ambiente, você vai ter moléculas de gotas, né? E você vai conseguir fazer esse ozônio reagir com ela. E aí você tem uma melhor desinfecção. É por isso que está linkado a umidade a uma melhor eficiência. E mesmo com essa umidade, se você tiver materiais que não são ozônio resistentes, por exemplo, borracha, Não, vai reagir também. Sim, reage. O ozônio para borracha, na verdade, quando a gente fala em projetos assim para estações de tratamento de água, tal, a gente usa em consideração materiais para o gás, materiais para água com ozônio e materiais para juntas e conexões, assim. Então, tem 3 tipos de compatibilidade. O gás é o mais difícil, que é o melhor é usar inox, né? Tudo bem que você está tendo contato direto, é uma coisa, assim, é diferente, né? É uma tubulação. Para água, não. Para água você consegue até usar PVC e juntas é mais Viton, só algumas coisas mais específicas. Mas a borracha não entra de jeito nenhum. O que é usado no lugar é silicone. Silicone pode ser compatível, mas destrói, craqueia toda a borracha. Então, destrói, não pode. Não pode de nenhum jeito. Tem muita borracha dentro do consultório? Eu tô tentando imaginar aqui, né, tem as mangueiras, é que as nossas mangueiras estão siliconizadas, mas eu não sei se tudo é siliconizado. Será? Não sei. Eu tenho que olhar lá no consultório agora. Uhum. Mas O provavelmente. ideal é óbvio que, por exemplo, a gente recomenda que use inox. Tem vários lugares que não tem aço inox, então usa aço carbono. E aí o que acontece? O tempo de vida é menor do metal, que dá para usar, dá para usar, mas você não vai ter essa durabilidade, né? Então, pode ser que, lógico, na primeira aplicação pode ser que não aconteça nada, mas se você fizer todos os dias, pode Vai ser que reagir. em pouco tempo acabe estragando isso, né? Com certeza. Então, acho que o que eu queria dizer em relação ao SARS, apesar que já está todo mundo meio careca de saber, né, que não é tão simples assim, né, matar esse vírus, mas que o último estudo que eu vi relacionado à desinfecção do gás, usando gás, é esse de 2009, que também todo mundo já conhece, que eles usaram o SARS-1, que é 80% similar ao SARS-2, e nesse estudo mostra que você precisa de 25 a 28 ppm de ozônio para fazer a desinfecção, a inativação desse vírus. É ozônio para caramba, considerando que o que a OSHA recomenda, que é 0,08 ppm inalando em 8 horas. Você dosar 28 ppm numa sala requer tudo isso, essas questões de segurança. E é uma dose alta, então também tem que tomar um pouco de cuidado com os materiais que tem, porque tudo depende da dose, né? E o ozônio não é diferente disso. Então, o que se diz do SARS é isso. Mas
O ozônio, ele é fascinante, ele mata, com certeza ele vai, ele mata até o que não devia, né? Então, com certeza ele mata os SARS, né? E quando que eu ia dizer, que eu até anotei aqui, que a Anvisa soltou uma nota, né? De que vocês viram essa nota falando dos túneis, né? De desinfecção, usando ozônio e tudo mais. Não só ozônio, como vários tipos de produtos. E aí lá no ozônio. Perguntaram? Eu nem tô. Eu tô no fluxo aqui, eu nem tô lendo. Não, fica tranquilo, a gente está com senão eu perco a. Sim, sim. Fica tranquilo. Essa nota técnica que a Anvisa soltou, ela diz que alguns produtos são aprovados, né? E que o ozônio não é aprovado. Eu até entendo o porquê que ela diz que o ozônio não é aprovado. Primeiro que ela usou ela falou que é o gás. O gás é tóxico. Concordo. Tá certo. A Anvisa tá falando certo. A hora que ela fala em gás, é um gás tóxico, não pode ser usado. Tudo bem. E assim, o ozônio é bom. O que não é bom são os geradores de ozônio. Há uma diferença. Então, não tem como ela dizer que o ozônio funciona, porque o ozônio vem de um gerador. Ela não pode dizer que o gerador é ok. Para você conseguir, me disseram que demora acho que 3 anos para você conseguir validar o seu equipamento. Existe todo um processo que hoje não tem. Assim, raros são as empresas que têm teste no IPT e tudo mais. Tem toda uma série de coisas. Então a Anvisa ela se protegeu. Ela disse: olha, o gás é tóxico, pode matar. Mas é isso, ela não pode dizer que vai acontecer uma desinfecção usando o gerador de ozônio X, assim, é complicado. Concordo com ela. O que eu discordei dessa nota é que disse que o ozônio é explosivo. Então, assim, aí eu fui atrás disso, porque eu falei, não, meu Deus, não é explosivo. Fui atrás, né, para verificar todo esse bafafá aí. Na verdade, o que é explosivo é o oxigênio. Todo mundo sabe, para acontecer uma explosão, você precisa ter oxigênio. Aí, na verdade, assim, o que eu encontrei de estudos relacionados à explosão? Fizeram um estudo onde tem condições de pressão e temperatura completamente diferentes. Primeiro, que eles usaram 100% de oxigênio. Pressão e temperatura completamente diferente também. E aí houve uma ignição, aconteceu alguma coisa nesse estudo acima, quando o ozônio tinha uma concentração acima de 11%. De 11% a 14%. Aí, o que é isso, né? Como é que chega nisso? Aí eu vou explicar rapidão. Na verdade, assim, o que a gente considera essa concentração? Quando ele entra em volume, ele passa por dentro do gerador, né? Nessa descarga, essa separação e essa junção é medida. A gente mede, isso significa qual é a concentração do equipamento. Então, normalmente, para equipamentos importados, para quem não sabe, eu trabalho numa empresa que tem 40 anos de mercado, que os equipamentos são fabricados na Escócia, nos Estados Unidos, então tem tudo que eu sei vem disso, né? Vem desse tipo de tecnologia. Por isso que eu consigo comparar muito bem com a indústria nacional. Dizendo que nenhum é bom, nenhum é ruim. Depende para o que você quer usar com ele, né? Não vou, né, dizer também que, né? Mas nesse caso, o que acontece? De 100% de oxigênio que entra, tantos por cento vai virar ozônio. Então, se considerar um gerador que é importado, ele consegue de 10% a 14% virar ozônio. Então, é um rendimento muito bom. Se a gente considerar os nacionais, usando oxigênio, que é o mais puro, você vai ter de 3% a 4% se tornando ozônio. Então, sabe quando vai explodir um negócio aqui? Nunca. Se você considerar, primeiro que a gente não tem a pressão e temperatura que o teste diz que precisa ter, e a gente não tem geradores nacionais acima de 4%, eu diria. Imagina 11%, 12%. Não tem. E por que não tem isso? Porque o fato dessa reação, ela ter muito calor, né, no gerador, esse calor precisa ser removido rapidamente.
e os materiais desse equipamento têm que ser muito mais resistentes. Por isso que existe uma diferença dos equipamentos daqui e de outros equipamentos. Porque o material é diferente, a engenharia é diferente, a remoção de calor é muito rápida. E assim, quando você forma ozônio, ele quer voltar a ser oxigênio. Então, você precisa estabilizar essa reação. Então, uma das coisas do gerador é isso, é você não deixar que ele volte a ser oxigênio. Então, existe todo um balanceamento, né, que geradores nacionais não conseguem ter esse tipo de eficiência, mas que você sabendo o quanto que entra e o quanto sai, você consegue saber o quanto está gerando. E se você fala em oxigênio, aí se você parte para ar seco, que é quando você pega o ar do ambiente e passa por um secador, que você tira a umidade desse ar, ele vai gerar... Se você usa o oxigênio, ele vai gerar com o ar, sei lá, umas 4 vezes, com... A porcentagem é de 3%, se considerando o ar, seria, sei lá, 1,5%, por aí. Até 2%. Ela vai reduzindo cada vez menos. Então, se você usa o ar ambiente, que é mais úmido ainda, que tem uma quantidade menor, 21% só, você vai ter aí... Nossa, bem menos. Só. A conta que eu tenho na cabeça é, se você usa oxigênio, você consegue... No mesmo gerador, 3 gramas. Se você usa ar, você consegue 1,5 gramas. E se você usa o ar ambiente, você vai conseguir 0,5 gramas por hora. Então, é muito distante a produção que você tem de ozônio dependendo da sua alimentação. Muito. Então, Aí a gente estava falando da nota da Anvisa, né? Então ela fala dessa coisa da explosão, então não vai explodir nada, e até porque os equipamentos nacionais não chegam nessa concentração que o estudo diz que pode vir a acontecer alguma coisa, né? Então, o que a gente usa, Lígia, até a Letícia e o Rafael colocaram aqui uma questão, que a gente trabalha, na verdade, com geradores médicos odontológicos, né? Então, a gente trabalha com microgramas de ozônio. E o oxigênio medicinal também, com né? oxigênio puro também, 99,9% de pureza. E a gente pensa muito hoje nessa logística, né, de como fazer a desinfecção do ambiente usando esses equipamentos que a gente já tem no consultório, tá? Que trabalham com microdoses, com microgramas por ml, né? A gente está esbarrando numa logística para fazer isso, entendeu? Como ser efetivo para conseguir uma desinfecção de ambiente e eu consiga ter um fluxo do consultório, porque hoje eu estou tendo praticamente que dispor de 1 hora para fazer todo esse processo e fica inviável isso, entendeu? E você está levando a gente para um caminho muito interessante que eu estou gostando muito, que é a água, né? A questão da água ozonizada, né? Sim, vamos chegar. Quer que eu chegue Não, na água? tá na tua mão. Pelo amor de Deus, eu não quero atrapalhar absolutamente. Eu tô amando isso. Eu tô amando essa live. Então, o que acontece? Como o gás tem essa questão toda que a gente discutiu, quando se passou para a água, né, veio essa questão de usar a névoa ozonizada. E o que acontece? Quando se usa, a primeira coisa de usar a névoa que é bom é que a Anvisa libera a água ozonizada. Então, o do gás que ela já não quer que use, pelo contrário, na água ozonizada tem a portaria 2914, que em 2017, pela consolidação número 5, foi aprovado o uso do ozônio como desinfectante da água. Então, tem uma relação lá de tempo, de contato e dose também, que você precisa de 0,16 ppm em 1 minuto de contato para garantir que a sua água foi desinfectada. E você consegue manejar, dependendo da sua temperatura da sua água, você consegue pôr mais ou menos ozônio. Se for mais fria, você acaba colocando um pouco mais, ou um pouco menos de dosagem, mas um pouco maior de concentração, de tempo de contato. Então, você brinca, né, com a equação disso. Então, o fato de você poder usar a água ser liberada pela Anvisa,
você forma a hidroxila, que na verdade a água ozonizada não tem ozônio, tem a hidroxila. Então porque o ozônio que entra ele já reage com o micro-organismo e o outro ele já forma hidroxila, ele já está reagindo com a hidroxila. Então você não tem contato com o ozônio. Por isso que esse túnel de névoa ozonizada ela é ok, porque você pode ter contato. Se você bebe a água ozonizada, você também pode ter contato com essa água. Não tem o gás, ele não é mais gás. Por isso que não pode estar sobrando gás. Quando você entra num túnel desse, você não pode sentir o cheiro de ozônio, porque a água ozonizada não tem. A não ser que você ponha muito, que ela fica meio até rosinha, né? Mas para dosagem que precisa para isso, não é muito. Você não vai sentir o cheiro dessa água, né? E o melhor de tudo isso da névoa é que foi feita uma validação disso, né? Que é o que a gente não tinha até o momento, que estava super vago, né? Isso fica tudo muito vago. E teve uma empresa que fez a névoa. O que é a névoa? Nada mais é do que um nebulizador. Você tem, né, um ultrassom que você separa a água em moléculas menores, é menor que 5 micras, e você injeta esse ozônio nessa névoa e tem um soprador. Então, ventilador, soprador, eu não sei exatamente como é que é dentro, nunca vi, mas essa é a lógica, né? E essa névoa se espalha pelo ambiente, então você pode estar dentro vendo. É diferente de quando você faz com gás, que você não pode estar. E, sei lá, você pode colocar na rodinha e pôr de um canto para outro e fazer essa desinfecção usando a névoa. Mas voltando ao teste, essa empresa, ela validou, ela mandou, foi feito pela Unicamp, que é classe 2, né, o laboratório. Eles usaram, esqueci o nome, como é que chama? Eu anotei. Que é da família do corona, o Murigo. Peraí, gente, que fugiu. E essa névoa, ela reage também? E ela reage também, Lígia, com a superfície? O que? A água? Essa névoa. Sim, a névoa, ela vai estar reagida, ela vai estar como HO2, HO3, ela vai aumentando. Essa hidroxila, ela inativa o patógeno na hora que tem contato. Então, e no teste foi feito, eles tomaram cuidado primeiro de fazer o teste para saber qual era a dosagem em tempo que ia inativar o vírus e o quanto que ia chegar para inativar uma célula viva. Porque o que a gente não quer é isso, que o ozônio pegue uma célula viva. Então, óbvio, se você está usando a água ozonizada, mas se você põe uma dosagem muito alta, também não é bom. Por exemplo, para quem está perto. Pode sobrar ozônio. Na área de tratamento de água, a gente dosa ozônio em tanques fechados. Então, se não reagiu, se sobrou algum ozônio, ele vai ficar no tanque e esse residual vai ser, no vente, tem um destruidor de ozônio. Então, não corre o risco de ninguém inalar isso. Mas para uma dosagem dessa que foi feita no estudo, foi feito 1, 2, 1 segundo, 5 segundos, foram vários tempos, né? E em 10 segundos da névoa, já foi inativado o coronavírus, que o da família que chama Murino, sei lá, que é da família aí do corona, que é igual o SARS, é semelhante, 100% semelhante, pelo menos é o que diz o estudo, posso estar errando, mas acho que é. E em 10 segundos já teve essa inativação. Foram feitos vários testes, vários testes. Então, foi comprovado isso, né? Que realmente é possível usar a névoa. E também é muito mais, mais seguro, mais fácil acesso, né? Usar uma névoa do que o próprio gás, né? Então, tá rolando aí isso daí da água. Eu acho que é bem interessante e não tem esse protocolo de ficar, né, esperando 20 minutos, meia hora. Para quem trabalha assim, não é difícil, né? Não vai fazer, né? Porque você vai estar ali atropelado, tentando recuperar esse tempo que vocês estão parados. Então não vai. Então, vamos só trazer isso para a nossa realidade de consultório aqui, Lígia.
Primeiro, eu queria só diferenciar que desses equipamentos que você comentou inicialmente, você está falando de equipamento industrial, né? A gente precisa trabalhar muito no consultório, né, na prática clínica, seja médico, dentista, veterinário, enfim, qualquer vertente da área da saúde, a gente trabalha com o ozônio muito com a questão da biocompatibilidade, questão de reparo, de cicatrização, e para isso eu preciso trabalhar com baixas doses. Então, os equipamentos que a gente utiliza, ele precisa me permitir trabalhar com baixas doses para que eu consiga fazer esse estímulo no organismo, né? Para poder trabalhar a cicatrização. Se eu trabalho com altas doses num procedimento clínico, aí eu vou para trás. Aquele tecido que está com problema, ele não vai curar, ele não vai cicatrizar por conta dessa alta dose do ozônio. Então ele vai ter esse efeito imunossupressor que a gente fala, né? Ele vai suprimir a resposta do organismo. Então, esses equipamentos que você falou, né, de 10 gramas hora, de 11 gramas hora, está mais voltado para a área industrial, né? Não para a área médica, Não, área odontológica. médica Área da não, saúde. com certeza não. Não, área da saúde não. Não, com Não, certeza. perfeito. É, E é só um... uma outra pergunta. No meu consultório, eu como profissional da área da saúde, essa névoa que você está comentando, eu preciso ter um outro equipamento, né? Eu não consigo fazer essa névoa com o meu gerador, por exemplo. Como é que funcionaria isso? Então, na verdade, é que existe um cálculo para isso, né? Foi feito um estudo para saber qual é o volume de névoa para tantos por tanto de dose de ozônio, né? Tem um cálculo nisso. E aí, se você descobrir, você pode usar no seu Entendi. consultório. Não, Entendi. não é tão simples assim, né? Requer um pouco mais, uma dosagem um pouco maior. Tem essa questão de você ter que espalhar essa névoa. Então, existe uma expertise nisso, né? Mas que sim, óbvio, eu tô com um umidificador aqui. Se eu colocar o ozônio aqui, vai sair névoa ozonizada. Mas a questão é mais isso, se isso é suficiente ou Dose ali, não. né? Sim, É, a dose. Sim. se vai fazer a desinfecção mesmo ou não, né? Exatamente. Esse é o tchan da questão, né? A gente tem algumas perguntas aqui, Lígia. Uhum. Com relação a esses geradores médicos, né, que são mais voltados para a área da saúde, que trabalham com captação do ar e separação os que trabalham com concentradores de oxigênio, né? Uhum. Essa é uma pergunta. E outra dessas lâmpadas UV também que estão se vendendo, que está se vendendo muito em Mercado Livre, Google Shopping, AliExpress, essas coisas assim. Que é aquela coisa miraculosa que resolve a vida de Aham. todo mundo, né? Até que Sim. ponto isso é válido ou não? Olha, eu também trabalho com UV, né? Assim, na empresa tem UV também, eles usam muito para efluente. Por exemplo, na Europa trata efluente com ozônio. Lá tem várias plantas na Suíça que já usam ozônio para esse tipo de micropoluente. Nos Estados Unidos, você não precisa ter um tratamento tão bom quanto o ozônio, então se usa a UV. O passa por uma UV e é descartado no rio. Essa é a maior aplicação lá. O UV ele serve para várias coisas também. A questão do UV é que ele inativa aonde a lâmpada chega. Então, é físico, né? Não é químico como o ozônio. Se você coloca o ozônio num tanque de água, 100% daquele tanque vai estar consumindo ozônio. Agora, a lâmpada não. A lâmpada depende da potência, tem uma série também de variáveis que faz ela ser eficiente ou não. Na verdade, tudo depende também, né? Pode ser que sim, pode ser que não. É complicado, porque essas coisas da China aí, sabe? Eu já vi até negocinho que você põe aqui no pescoço, que tipo, protege a alma, né? Ai, gente, oi, né? Se fosse fácil assim, a gente não ia estar vivendo essa pandemia, a gente ia estar quase 3 meses dentro de casa, né? Ia ser muito fácil resolver. Então, não tem milagre. É, essas lâmpadas de UV, se é na água, ainda ok, porque você faz um dimensionamento, você consegue saber o fluxo que está passando, você confia no fornecedor, é um pouco mais, né, assim, mais fácil. Agora,
pôr uma lâmpada aqui e dizer que essa lâmpada vai desinfectar, não confio, não acredito de forma alguma. Eu tenho um aqui, que é pequenininho assim, que eu ponho a máscara dentro. Na verdade, a minha sogra trouxe há 3 anos dos Estados Unidos, que é para desinfectar celular. Então, a pessoa chega, põe o celular lá, tem uma lâmpada, fica lá, até apagar a lâmpada você tira. Então, assim, Legal. já tinha isso já, né? Antes disso. Mas acho que não, viu? O que a gente faz no consultório, Lígia, assim, a gente trabalha muito com água de osmose reversa, né, água com baixa temperatura. Então, a gente consegue saturar a água em 15 ppm, tá? Em 14, 15 ppm, com um gerador médico, né? A gente trabalha com o gerador da Filoson, que é a empresa brasileira né, que fornece os equipamentos, que produz. Então, a gente satura a água com 15 ppm. E aqui vem uma outra pergunta do professor Ricardo, que ele perguntou se pegar essa água ozonizada, né, e colocar num borrifador de água e trabalhar como Ou no umidificador, né? Vamos pensar assim. É que talvez o umidificador você pode perder bastante, né, por conta O que você acha? Na verdade, tudo está relacionado ao tempo de meia-vida, que está relacionado à temperatura dessa água, né? Por exemplo, na indústria farmacêutica usa o ozônio para fazer limpeza de linha, de sistema, o CIP, né? Então você para a produção, passa a água ozonizada e depois você liga o seu UV. O UV ele destrói, né? 254, a onda ela destrói a molécula de ozônio. Então para não ir nenhum ozônio para a produção. Nesse ambiente, né, de uma água a 20 graus Celsius e uma água ultra pura, que é o que eles usam, o ozônio a gente considera que ele tem meia-vida de 20 minutos. Se a temperatura for... Vocês sabem muito bem, né? Se aumenta a temperatura da água, você perde o tempo de residência, né? Da meia-vida do ozônio. Então, se você passar por um borrifador... Ai, meu Deus. Borrifador. A questão de você estar diminuindo o tamanho da água não tem problema, não é isso. A única questão mais é a temperatura. Isso não vai durar, né? Não sei se vale a pena, talvez sim, né? Porque se for assim num ambiente só, ok, mas tem essa questão do tempo, né? Tem que saber a temperatura que você está trabalhando e que concentração é essa também. Depende, né? Sim. É que tem tanta variável falando de água ozonizada. Né? A água ozonizada acho que é a forma do ozônio que mais incide variável aí, né? Então, o que a gente tem trabalhado é assim, a água de osmose reversa. Então, ela tem sido o padrão ouro para a gente utilizar num procedimento clínico, tá? A gente deixa o protocolo que a gente propõe, né, nos cursos que a gente ministra 24 horas de geladeira, e aí você vai abaixar essa temperatura para uma média ali de 14, 15 graus, né? De 10 a 14 graus a água costuma chegar, e a gente ozoniza por 5 minutos, tá? Usando os difusores de cerâmica, né? As pedras de cerâmica. As pedras. Né? A gente gerando 60 microgramas no gerador, eu vou ter uma concentração final de 15 microgramas ou 15 ppm final ali na água. E a gente acaba de ozonizar essa água, ela volta para a geladeira, tá? E aí, conforme a gente vai necessitando, a gente vai precisando para os atendimentos clínicos, a gente vai até a geladeira, pega o tanto que precisa e leva isso para o consultório. E aí eu utilizo a água ali clinicamente. Tá? Então a gente mantém a água sob baixa temperatura e a gente conseguiu medir esse ozônio na água por até 20 horas depois. Sabe? A concentração ela caiu assim, brutal. Então, depois de 20 horas, você tem um ozônio residual, tá? E a gente conseguiu estabilizar essa água. Na água de osmose reversa, a gente conseguiu estabilizar por 3 horas e meia, 4 horas, você consegue manter a concentração ainda. Tá? Então, você acha que eu consigo pegar essa água que está ali na geladeira e, de repente, passar na minha cadeira odontológica, limpar o ambiente ali com um borrifador, alguma coisa assim? Se a gente for considerar que a névoa é a mesma coisa, é isso que a névoa está fazendo, está dosando ozônio e pondo essa água ozonizada. É que a névoa, ela não molha, né?
Essa é a névoa, ela Diferente, diferente. é diferente nisso, ela não vai molhar. Então, talvez o molhar é ruim, né? Sim. Mas para limpar, sim. Mas é que se for para você fazer isso, é melhor fazer com, sei lá, com um produto que é liberado. Tem uns, né? Sei lá, hipoclorito, eu não sei. Vocês já devem fazer isso na cadeira de outra forma, né? Então, não sei se valeria a pena. Tem que testar, né? Mas se você for pensar pela lógica, é a mesma coisa de você usar uma névoa, né? Sim. Mas é o que você falou, precisa validar também, né? Exato, Tem que validar tudo isso, né? Acho que essa é a chave exatamente. do negócio, né? Exato. Tudo é Ô, validar, Lívia, é uma medir. coisa, Aham. uma coisa que eu achei muito interessante, você falou dessa reação, né, do ozônio na água, que vai atrás dos íons hidroxila. Então, você trabalha a molécula dessa água quando o ozônio entra em contato, certo? Isso, Depois tem a que reação. você, Uhum. até a gente tinha comentado, se você estabiliza, né? Se for, por exemplo, uma nanobolha ou no caso da névoa, né? Você estabiliza essa concentração. Se sobrar água e eu quiser ozonizar novamente, o que que você acha? Como que é a tua experiência em relação a Então, isso? na área industrial, Eu é que pergunto. de ozonoterapia, essas coisas eu não entendo. Tenho medo de falar bobeira. Mas para um tanque, assim, se você quiser para uma água tal influente, não tem problema nenhum você fazer, estar sempre ozonizando. Pelo contrário, tem lugares até que fica ozonizando para sempre o negócio. Até na farmacêutica, usa o ozônio para isso, para fazer o CIP, só que o tanque de água ele fica ozonizado para sempre. Então, de 20 em 20 minutos, você vai pondo ozônio nele, porque em 20 minutos se perde. Então, tanto que quando eu faço dimensionamento do sistema, eu considero 3 ciclos de 20 minutos, que é que dá 1 hora. Agora, eu não sei por que que falam isso, né? Que você não pode reutilizar, ozonizar de novo essa água, porque se você perde o ozônio, ele volta a ser oxigênio, por que que você não pode colocar de novo ozônio? Vocês que me respondem, eu não sei, né? A Isso aí é água, na área médica aí. ela não fica saturada com hidroxila, então, em É, princípio, você não perderia a agregação do ozônio na água. Isso é uma questão, Lígia, que assim, aham. quando a gente testa essa concentração do ozônio de novo, depois de um tempo, a gente não consegue chegar naquela concentração de 15 ppm, Uhum. mas não saberíamos, assim, ao cientificamente explicar, né? O que a gente Aham. percebe é assim, conforme eu reozonizo a água, vamos falar reozonizar a água, Aham. eu vou tendo cada vez mais limitação em conseguir concentrações maiores e o pH dessa água vai ficando cada vez mais ácido Mais, mais ácido, sim, sim. por conta desse Pode processo ser. repetitivo. Ó, se a gente pensar, né, o fato dela ficar ácida significa que tem mais hidrogênio na água. Então você tem o ozônio que entra, que vai reagir com a hidroxila e vai sobrar esse hidrogênio. Então vai sobrando, vai sobrando, vai sobrando e vai fazendo o pH baixar da água. Agora, na verdade, essa hidroxila, é ela que vai para o corpo, né? Assim, se você tem um espaço de água, mas porque sabe qual que é a diferença? Quando você tem uma água que você vai tratar a água com ozônio, essa hidroxila reage com alguma coisa, com um micro-organismo, que seja, com alguma coisa. Agora, numa água dessa, ela já é uma água pura. Esse trabalho do ozônio de tratar e limpar a água não existe. Então, acho Uhum. que a diferença é isso. O ozônio ele não é consumido assim, fora pela Não vai reagir com hidroxila nada. que tem na água e no, creio eu que talvez ele não consiga reagir mais, sature, porque chega uma hora que não tem mais OH para ele conseguir reagir. É diferente de uma água que tem problema, né? Assim, que você vai fazer hidroxila e reagir com o micro-organismo. Essa água não tem. Então, você deve formar. Posso estar falando uma besteira, mas se você for pensar isso, até porque o pH baixa, significa que você tem hidrogênio, vai aumentando esse hidrogênio e satura essa hidroxila.
Pode É ser. porque uma questão que a gente tem é, por exemplo, se eu tenho um processo infeccioso que eu preciso tratar, não sei, um tratamento de canal com uma infecção, alguma coisa do tipo, tá? É, essa água reozonizada, ela não me serve por conta dessa perda de concentração, entendeu? Então, o que a gente indica Aham. é que se faça uma nova água, né? Começar o processo do zero novamente para poder utilizar ela clinicamente, entendeu? Uhum. É, porque se você pensar, você usou a hidroxila dela, então se você colocar mais ozônio, não vai reagir, não vai ter. Exato, Então por isso que você não consegue subir a sua concentração, porque não tem exato. onde reagir. Deve Sim. ser isso. E tem uma outra pergunta que eu queria te fazer também, tirar uma dúvida. Tem um Uhum. pesquisador do Líbano, que é o Fadi Sabah, que ele é um dos maiores pesquisadores de água ozonizada dentro da odontologia, né? Então, Uhum. eu falo até que ele é meu oráculo, sabe, com relação à água ozonizada O para guru, né? Aham. odontologia, né? E uma pergunta que é sempre comum, perdi a linha de raciocínio, esqueci o que ia falar. Se emocionou falando Faz do, Não, do oráculo. a cabeça tá borbulhando aqui com a conversa. O que eu ia te perguntar? do gerador dele, Não. daquele. Tem alguma coisa de água que você falou. Mas caramba, fugiu. Ó, a Magda tá pedindo para você falar sobre o ácido hipocloroso. É O porque que uma é? forma que a gente utiliza o ozônio também é Voltou? associando ao soro, né, ao soro Ah, fisiológico. Então, a ozonização do soro fisiológico vai formar o ácido Hum. hipoclorito pela reação com cloreto. Aham, sim. E vocês usam também para. Então, para procedimentos cirúrgicos é muito legal, tá? Funciona super bem. E na Europa, na Itália e Espanha, principalmente, eles usam a solução fisiológica ozonizada endovenosa, Uhum. entendeu? Porque vai dar toda Ah, uma ativação imunológica a partir dessa produção do ácido hipocloroso, né? Então, o que a gente sabe, Magda, até jogando a experiência da Itália, aí, que eles trabalham bastante com isso, é que formam ácido hipocloroso, mas muito pouquinho, uma porcentagem uhum. bem pequenininha, né? E lembrei, voltou Hum. agora, voltou. vai que só tem 6 minutos de É, bate-papo. não, o que o Fadi fala é que Aham. essas hidroxilas que se formam na água ozonizada, da reação do ozônio com a água, ela tem Uhum. uma ação direta no biofilme bacteriano. Então, assim, você Uhum. tem a formação, a agregação ali do biofilme bacteriano, a adesão desse biofilme numa superfície e a formação da matriz extracelular. Que para a Uhum. gente que trabalha com processos infecciosos, a matriz extracelular é uma desgraça, porque a gente não consegue vencer esse processo infeccioso por conta desse biofilme. Então, a Uhum. bactéria organizada em biofilme ela é um problema para a gente, né? Então, os estudos mostram, e o Fadim me apresentou aí alguns estudos nesse sentido, falando Uhum. da ação da hidroxila gerada na água, né? O OH- ali, que Uhum. degrada essa matriz extracelular que forma o biofilme. Na área Uhum. industrial também o conceito é o mesmo, né? Quando você entra com um processo com ozônio, normalmente no início é uma dose maior para você conseguir tirar esse biofilme e depois você consegue estabilizar o processo. Essa é a diferença, né? E Tá. o pH que vocês usam é pH 7 da água, não. Então, a água de osmose reversa ela vai ficar entre 5 e 6. 5 e 6, né? Ela é uma água com menos hidroxila, né? Quanto mais Aham. ácida, quanto mais alcalina a água, mais hidroxila tem. Então, Então, essa é uma possível explicação para conseguir é, saturar ela bem também, né? exatamente, exatamente, sim. É. É porque se você também, se você for aumentar esse pH, também não, você vai mexer na composição da água. Se você colocar só, você vai ter que pôr uma soda daí para conseguir. Daria para ficar divagando muita coisa, né? Tô pensando, nossa, o Deixa, Tico e o Teco, meu Deus. deixa eu te fazer outra pergunta, Lígia. É. Outro dia eu estava passeando pela internet aqui e vi um anúncio de água alcalina ozonizada.
O que que é isso, Lígia? Ontem uma amiga me perguntou se eu conhecia onde vendia o purificador alcalino, não sei o quê. Na verdade, o fato de ser alcalina é porque ela tem dureza, ou manganês, tem alguma coisa mais cálcio, manganês, cálcio e dureza é Magnésio. cálcio, né? E magnésio, tô com manganês, porque o ozônio ele reage com ferro e manganês, é o que ele Exato. mais gosta, os metais que ele mais gosta. Você tem um pH mais alto, tem algumas águas que tem o pH mais alto. Agora, eu não sei como é que funciona esse filtro que eles fazem para aumentar isso. Ela até me perguntou também. E assim, é que nem deve ser algo que você aumenta esse pH, põe um sal, sei lá, põe um cálcio aumentando isso e teria que ter um gerador de ozônio, algo assim, para ser uma água ozonizada. Mas, ai, sinceramente, para mim, isso aí é muito. Eu vi também que tem purificador de ar ozonizado. Isso é, sabe, é complicado, porque o purificador de ar é um filtro, é simplesmente um filtro. Então você precisa ter um filtro e esse filtro tem que passar por um gerador e aí esse ar ter. Então, assim, na verdade, o purificador de ar ele tem o ozônio ruim, né? Que a gente fala, que ele pega os ácidos nitrosos do ambiente e acaba até formando esse ozônio que é mal, que é o que a gente vê pela CETESB, tudo que é medido aí por esse tipo de composto que reage. Mas eu não sei, Carlos, é tanta coisa assim que é difícil acompanhar tudo que aparece, né? E essa tá acabando, eu sei, mas essa água alcalina é porque agora tá na moda fazer. Eu não sei se tá na moda, mas fazer Ah, eletromagnético, né? Alguma coisa eletromagnética aí, que tem que colocar É o magnetismo, balancear. né? Isso, e aí se você usar a água alcalina vai balancear seus chakras aí, sei lá. Então é por isso. Eu vou estudar a respeito. Fica pra próxima. Não, mas muito não, foi bom. muito legal, viu, Lígia? Muito bom. Então, vamos lá, para fechar o raciocínio, que o Aham. nosso tempo está acabando. Esses equipamentos, então, que não trabalham com ar que trabalham com ar ambiente, não é tão simples assim a desinfecção como se coloca. Não, é muito baixa. Eles produzem no máximo 5 ppm em volume, tem uma durabilidade baixa, porque você acaba formando esses ácidos nítricos, vai acabar. E então tem que tomar um pouco de cuidado, tem que escolher bem o tipo de alimentação, e para esses geradores não vai fazer o que você quer, assim, não vai desinfectar o seu consultório com equipamento de ar ambiente. Então, o futuro é a névoa. A gente Creio que precisa sim, caminhar para a viu? névoa. Sim, sim, caminharemos para a névoa, para a água ozonizada. Legal. Ok? Poxa, que legal. Lígia, Bem, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Olha, a cabeça está borbulhando aqui, viu? acho que a gente vai ter que se falar de novo, hein? A gente É, vai ter que Só estudar marcar. muito. exato, exato. E só E eu vou lembrando, atrás gente, também das coisas que vocês perguntaram. Pois não. que legal. A gente está com um Masterclass, então, o segundo Masterclass, ainda a gente tem um tempinho para fazer um jabá aqui, Lígia, se você me Isso, permite. jabá, claro. Com o Vai rápido. Masterclass, Ozônio Masterclass Brasil, tá? Então, para quem já tem interesse, para quem já tem conhecimento no ozônio, entre em contato com a gente pelo Ozônio Integrale. A gente tem também o curso de ozonioterapia introdutório para quem quer começar a entrar nesse meio, cursos de habilitação com o Ozônio Dental Group e os cursos pós de endodontia, de periodontia, todos aí por vir, né, se a pandemia nos permitir, certo? Onde que é o consultório de vocês? A gente tem em São Paulo e em Jundiaí, que é onde a gente atende também, né? Então, em São Paulo é na Vocês Zona moram aqui Norte, em São Paulo? Ah, a gente mora em Jundiaí, na verdade. E a gente fica ah, no ping-pong, sabe? aham, legal, entendi. Muito bem. Então tá bom, gente. Obrigada, viu, pelo Obrigado, convite. Lígia. E vamos Boa correr atrás, então, semana. desses embasamentos, né? Vamos correr atrás Uhum. dessas validações aí para deixar o negócio mais certo possível, certo? Vamos sim. Estou à disposição também para dúvidas. Obrigada, viu? Obrigada, Beleza. Lívia. Boa Tchau, semana para gente. você. Boa noite. Tchau. Boa Tchau, noite. pessoal. Obrigada Tchau. pela participação de todos. Boa noite. Gente, a cabeça tá a mil por hora aqui, muita coisa nova, muita coisa acontecendo. Então, relembrando,
as dúvidas, manda aqui para a gente no Ozônio Integrale, tá? Que qualquer coisa a gente passa para a Lígia, a gente continua esse bate-papo com ela. A gente está com o Masterclass acontecendo, as dúvidas também, escreve para a gente aqui no Ozônio Integrale que a gente